Aprendendo com as provações. Vamos analisar a justificativa número 71 para a ocorrência de sofrimentos. As provações são ocasiões e meios de ensino utilizados por Deus para nos levar de um lugar a outro, a fim de cumprir desígnios divinos, como pregar o Evangelho para alguém, por exemplo. Poderá acontecer em algum momento da nossa vida que o Senhor nos faça sair de onde estamos para ir aonde Ele designar, ou ainda que Ele mude nossa rota, fazendo-nos tomar outro caminho. Certamente haverá uma obra de salvação a ser feita lá, ou até mesmo no novo caminho tomado. Versículo bíblico adequado ao tema. E ele disse: Como poderei entender se alguém não me ensinar? E rogou a Filipe que subisse com ele e se assentasse. Atos 8, 31. Uma forma de provação bastante recorrente na história bíblica é aquela em que a pessoa tem que deixar seu lugar de habitação e ir para outro lugar, ou ainda em que a pessoa deve alterar sua rota, pois o Senhor a deseja em outro local para cumprir um dos seus benéficos desígnios. Trata-se, portanto, de questões geográficas sendo alteradas na vida do fiel servo de Deus para que sua vontade seja cumprida. Ocorre que, em muitas dessas provas, a própria mudança em si já é algo difícil de ser enfrentado. Muitas vezes, as pessoas querem ficar bem onde estão. Ali há bens conquistados, há familiares e amigos, há um plano de vida para os filhos, etc. Mas, em várias dessas experiências, a ordem de mudança de domicílio ou de rota chegava através de outra provação ainda maior, algo mais complexo. Um dos exemplos mais fortes desse tipo de acontecimento é a experiência de José. Ele havia se deslocado por uma longa viagem até seus irmãos, para ver como estavam as coisas e voltar com as notícias para seu pai Jacó. Ou seja, em sua mente estava desenhado que ele veria seus irmãos, colheria as notícias e regressaria feliz para sua família, para seu amado pai. No entanto, vejam o drama por ele enfrentado. Em poucas horas, de um dia para o outro, ele havia sido traído e agredido por seus próprios irmãos e já estava preso como escravo de uma comitiva de ismaelitas que vinha de Gileade e ia para o Egito. Que mudança drástica de rumo e de condições! Ao invés de tomar a rota de volta para casa, tomou, obrigado, a rota para o Egito como escravo. Mas, como sabemos, Deus estava conduzindo a vida desse jovem. A palavra de Deus nos revela outras experiências semelhantes. Vejamos algumas. Abraão sai da sua terra natal e viaja para um lugar desconhecido. Gênesis 12:1. Qual era o desígnio de Deus para ele nessa viagem? Testemunhar da verdade, tornar-se o pai da fé, levando a verdade a terras longínquas. Ló deveria sair apressadamente de Sodoma. Gênesis 19. Desígnio de Deus, fugir da destruição iminente, oriunda dos juízos divinos sobre aquele povo irredutível. José, como comentamos, sai da sua terra natal e vai como escravo para o Egito. Gênesis 37. A vontade de Deus para essa experiência? Testemunhar da verdade, tornar-se o primeiro-ministro do Egito e salvar o povo de Israel e do próprio Egito e de outras nações de morrer pela fome. Moisés sai dos palácios reais do Egito e vai para o deserto de Midian. Êxodo 2. Os desígnios divinos para Moisés
ser ele preparado segundo o padrão divino para realizar a libertação dos israelitas da escravidão do Egito. O povo de Israel sair da terra do Egito em direção à terra prometida, Êxodo 13. A vontade de Deus para essa ocorrência, que o povo testemunhasse da justiça, do poder e do amor de Deus para muitos povos, e que herdasse a terra que fora prometida a Abraão. Elias, sua mudança de rota foi fazer uma longa viagem para Sarepta de Sidom. 1 Reis 17. A vontade de Deus para o profeta, salvar uma viúva e seu único filho da morte. Jonas tem sua viagem desviada de Tarsis para Nínive. Jonas 1. Deus designou a Jonas a pregação das advertências e do juízo iminente sobre a cidade de Nínive. O profeta Daniel vai como escravo para a Babilônia. Daniel 1. Desígnio divino, testemunhar da verdade, tornar-se um líder político e um governante honrado em nações pagãs. José, pai de Jesus, vê-se obrigado a sair de sua terra e ir de Nazaré para Belém. Lucas 2. Desígnio divino para José, cumprir a ordem de recenseamento do imperador César Augusto e fazer cumprir a profecia de que o menino nasceria em Belém. Jesus Cristo. Pelo menos 3 experiências de mudanças de rota e de localidades. Ainda bebê, sai da sua terra natal e vai para o Egito com seus pais. Mateus 2. Desígnio divino, fugir de uma perseguição implacável de morte que tirou a vida de centenas de meninos da sua idade. Outra mudança, conduzido ele ao deserto após seu batismo. Mateus 4. Desígnio divino, preparar-se espiritualmente para a imensa obra que devia realizar em seu breve ministério, ser tentado pelo inimigo e derrotá-lo. Outra mudança de rota de Jesus, viajar para Tiro de Sidom. Mateus 15. Desígnio de Deus para ele, socorrer a uma mulher cananeia, aplicar uma importante lição aos seus discípulos nessa experiência sobre a salvação como um bem para todos, independentemente da sua raça. Amanhã continuaremos analisando este maravilhoso tema das provações vindas de Deus, às vezes, em nossa vida, através de mudanças de localidade, de mudanças de rotas. Deus é maravilhoso e Ele sempre está operando o melhor para nós e para nossos semelhantes. Tenhamos paciência. Se porventura nos vier a designação de uma mudança inesperadamente, saibamos que pode estar acontecendo aí uma providência divina. Peço que você compartilhe esta mensagem.